Olá, amigos e amigas que nos acompanham em nosso canal do YouTube, especialmente aquelas pessoas que gostam de acompanhar as nossas atualizações, especialmente em direito previdenciário, né? É que em nossa última atualização nós falamos do julgamento e votação do acórdão do INSS junto ao STF, daquela revisão da vida toda. Hoje falaremos um pouco sobre, dentro do mesmo tema, sobre o Instituto de Estudos Previdenciários, o IEPREV. Antes de iniciarmos, gostaria de pedir a todos que, se ainda não se inscreverem em nosso canal, que se inscrevam em nosso canal, deixe lá um like, façam comentários para que eu possa melhorar o conteúdo do canal. Tá? Bom, o Instituto de Estudos Previdenciários, o IEPREV, ele acusa de golpe em aposentados a decisão do ministro Zanin e quer invalidar o voto de Zanin sobre o processo da revisão da vida toda, do qual nós falamos na atualização anterior, tendo em vista que o ministro ele defende a tese de devolução ao Superior Tribunal de Justiça para um novo julgamento. Em outras palavras, é devolver o processo novamente ao STJ para que o STJ faça novo julgamento do processo da revisão da vida toda. Diante de tal possibilidade de derrubar ou de derruba do julgamento, o Instituto pediu, ou seja, diante desta possibilidade da derrubada desse julgamento, o Instituto pediu ao Superior Tribunal Federal, o STF, que o voto do ministro Cristiano Zanin seja desconsiderado, haja vista ter os aposentados uma vitória que autorizou a revisão da vida toda em suas aposentadorias pagas pelo Instituto Nacional de Seguridade Social, INSS. Então, devido a esta vitória, essa conquista perante o STJ, não há mais motivo de que ele retorne para ser julgado novamente. O assunto, ele divide os ministros do STF, tendo em vista que a decisão tomada no mês de dezembro de 2022, por apenas um voto de diferença, em que o tribunal concluiu que a correção era constitucional, certo? Esses ministros estão divididos nesse assunto. E por tal razão dessa decisão, as contribuições previdenciárias anteriores a julho de 94 poderiam ser consideradas nos cálculos das aposentadorias. Bom, tendo em vista essa decisão do ministro Zanin, os ministros voltaram a se debruçar sobre o processo da revisão da vida toda, porque o INSS entrou com recurso, que está sendo analisado no plenário virtual do Superior Tribunal Federal. Entre o primeiro julgamento e a análise do recurso, houve uma mudança na composição do colegiado do Supremo Tribunal Federal. O ministro Ricardo Lewandowski
que votou a favor da revisão da vida toda, se aposentou, saiu. Zanin, que entrou no seu lugar, que entrou no lugar dele, se manifestou em sentido contrário do que havia decidido o ministro Ricardo Lewandowski. De forma que, seguindo com o voto de Zanin, pode ser determinante para alterar a decisão inicial que validou a revisão da vida toda em dezembro de 2022, né? O voto do ministro Cristiano Zanin em seus argumentos são argumentos processuais. Por esta razão, deve o processo voltar ao Tribunal Superior Federal, ao Tribunal Superior de Justiça para novo julgamento, se assim for considerado pelos os outros ministros. Afirma, portanto, o ministro Zanin que, ao analisar o tema, a primeira turma do STJ, do Superior Tribunal de Justiça, julgou a constitucionalidade da lei sobre o regime de aposentadoria dos segurados do INSS. No entanto, na sua avaliação, na avaliação de Zanin, o controle constitucional só pode ser feito pelo plenário do STJ, que é composto por todos os seus ministros, e não pela turma do tribunal. Este é o questionamento e as razões pelas quais Zanin pede que retorne ao tribunal, ao STJ, o Superior Tribunal de Justiça. Já o Instituto de Estudos da Previdenciário e Prev afirma que, ao votar no recurso, Zanin tenta reabrir a rediscussão sobre o mérito do processo. O Instituto entrou com uma questão de ordem no STF. Em seu pedido, ele diz que é o posicionamento de Ricardo Lewandowski que este posicionamento seja preservado e não usurpado pelo Zanin. Vejamos o que diz o Instituto. Abre aspas. E não existe qualquer omissão na decisão do ministro aposentado, o qual procedeu sua cadeira. Argumenta. Fecha aspas. Abre aspas novamente. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para a reforma do julgado. Fecha aspas. Ora, o pedido ele foi endereçado ao ministro Alexandre de Moraes, que foi o relator do caso, para que ele possa submeter este pedido ao plenário do STF. O Instituto, por sua vez, o Instituto de Estudos Previdenciários, por sua vez, que acompanha o processo como um terceiro interessado, através de seus advogados, que representa esta instituição, dizem que, vejamos, abre aspas, a Corte Superior corre o risco de voltar atrás em uma decisão que atinge uma parte da população que necessita desses valores para garantir sua subsistência diária, como comprar alimentos, remédios, pagar pelo seu plano de saúde. O Supremo já reconheceu por maioria a constitucionalidade e o direito à revisão, fecha aspas. Ora, o recurso do INSS está em votação no plenário virtual do STF. Nessa modalidade, não há que haver debates presencial ou por videoconferência. Os ministros registram
os votos em uma plataforma online. E esta votação fica aberta até o dia 1º de dezembro de 2023. Ora, tal revisão da vida toda, muito aguardado por todos os aposentados e pensionistas, e que foi julgado a favor de todas essas pessoas. No entanto, se colocou um pano em cima por conta do recurso do INSS. Isto foi adiado por 2 vezes, posto que a revisão da vida toda, ela irá beneficiar quem se aposentou antes da reforma da Previdência, que entrou em vigor em 19 de novembro de 2019, ou aqueles que já tinham direito a se aposentar naquela mesma época. Vejamos que quem se aposentou de 2013 a 2019, antes de novembro, que foi a reforma, poderá e deverá pedir a revisão da vida toda, porque o prazo não prescreveu. Em outras palavras, se dizer que os beneficiados são os que se aposentaram em 2012 ou antes desta data. Ou seja, vale dizer que os beneficiados são os que se aposentaram em 2012 ou antes dessa data. Não pode pedir esta revisão aqueles que se aposentaram após essa data, porque aí então está configurado a prescrição do prazo de 10 anos. Portanto, o direito é daqueles que se aposentaram de 2013 a 2019, antes de novembro de 2019, porque antes disso não prescreveu este prazo de 10 anos. Quem não tinha tempo de contribuição ou idade para se aposentar até esta data, não tem o direito de pedir a revisão da vida toda. Novamente, eu reafirmo que a revisão da vida toda para quem tem direito vale sim a pena. Vale sim você buscar seus direitos. É só aguardar um pouco. Quem ainda não ingressou com ação na Justiça Federal, aguarde um pouco para ingressar. E quem já ingressou, aguarde um pouco para dar continuidade ao processo, porque ele está parado na Justiça Federal por conta deste recurso ingressado pelo INSS, que suspendeu todas essas ações. Portanto, volto a dizer, a revisão da vida toda é para todos, por isso é que a revisão da vida toda é para todos que têm direito e que vale a pena, haja vista que pode aumentar significativamente o valor do seu benefício. O STF já votou em favor dos aposentados, de modo que tornava possível aos aposentados e pensionistas do INSS a solicitação da revisão da vida toda. No entanto, e também que essa decisão ela permitia que parte dos aposentados tenha o direito de refazer o cálculo do valor de seus benefícios, considerando as contribuições anteriores a 94 e passar a receber um valor maior, por ser a revisão da vida toda uma nova forma de calcular a média de todos os salários que é utilizado para calcular o valor do benefício que os aposentados e os pensionistas têm direito a receber. Está parado? Sim,
mas não percamos a esperança de que uma hora venceremos. E esse novo cálculo dá a parte dos benefícios o direito de incluir no valor as contribuições feitas ao INSS antes do início do Plano Real, também em 94. Esta ação judicial que deu origem a esse direito tinha como objetivo rever perdas na aposentadoria causadas nas esteiras da revolta, causadas pela reforma da Previdência de 99. Essas perdas elas teriam ocorrido porque a partir de 99 o cálculo do valor do benefício foi feito apenas com os valores recolhidos depois da criação do Plano Real. Sendo assim, como essas contribuições não entraram no cálculo do benefício, quem contribuiu em planos econômicos referentes do real saíram no prejuízo na hora de se aposentar e agora podem solicitar que isso seja revisto. A decisão que aprovou a revisão da vida toda, que foi aprovada em fevereiro de 2022 e confirmada em dezembro de 2022 pelo STF, após um julgamento de 9 meses, em tese, esta aprovação foi feita por 6 votos a favor e 5 contra. Portanto, a gente tem que entender também que os ministros estão divididos, mas não percamos as esperanças. O importante é saber quais os benefícios que podem ser revistos. Ou seja, o importante é, antes de se fazer uma solicitação, é saber se todos os benefícios que estão aptos até a revisão da vida toda. Portanto, não se pode deixar de observar esse tipo de solicitação. Antes de fazer essa solicitação, é saber quais são os benefícios aptos a ser revisionado por essa questão da vida toda. Eu afirmo que tem direito à revisão às aposentadorias solicitadas por aposentadorias por idade, tempo de contribuição, aposentadoria especial, pessoa com deficiência, invalidez e até pensão por morte. Por isso, nós advertimos que o mais importante é saber, antes de fazer a sua solicitação, quais os benefícios que estão aptos até esta revisão da vida toda e que tem direito à revisão às aposentadorias solicitadas, né? Portanto, vale a pena solicitar a revisão da vida toda, sim. Isto porque a revisão só será benéfica para quem recebe salário mais altos antes do início do Plano Real e passou a contribuir com valores menores após isto. Isto é mais do que comum para pessoas que trabalhavam registradas com carteiras assinadas e após o início do Plano Real passaram a trabalhar como autônomos ou até montaram seus próprios negócios, contribuindo ou diminuindo a sua contribuição, diminuindo aí o valor da sua contribuição. Importante também se faz lembrar que se você acha que tem direito a esta revisão, deve procurar um especialista antes de ingressar com a ação de revisão, pois os salários anteriores a 94 foram menores que os utilizados para o cálculo pós-Plano Real e sua contribuição pode diminuir e não aumentar. Portanto, jamais
ingresse com ação sem antes consultar um especialista na área. Não perca as esperanças, consulte um especialista e veja se realmente você tem direito. Sendo assim, reafirmo, procure um especialista na área que poderá fazer estes cálculos para você. E este especialista irá te ajudar a entender se realmente este pedido é vantajoso ou não, para que você não venha a trazer surpresas desagradáveis. É o que nós pedimos a todos que façam isso e reforçamos ainda que para solicitar a revisão da vida toda, você deve procurar esse especialista para saber se esses cálculos eles são mais vantajosos para você ou não, tá? Os documentos necessários para que se possa ingressar com uma ação, caso realmente ela seja vantajosa para você, são o Cadastro Nacional de Informações Sociais completo, carta de concessão do benefício, no processo administrativo do INSS, microfichas, relação anual de informações sociais, tá? Etc. Todos esses documentos se tira no meu INSS. Esses documentos, todos eles podem ser obtidos através do meu INSS. Se você tiver alguma dúvida sobre como conseguir esses documentos, basta ligar para o INSS e pedir um suporte técnico no uso do aplicativo ou até no site do INSS. Bom, após todas essas análises se é vantajoso e a análise dessa documentação e do cálculo se mostrar positivo, o especialista poderá entrar com uma ação judicial para reaver os valores do seu benefício. Não se pode esquecer que o prazo para entrar com a revisão da vida toda é de 10 anos de aposentadoria. Portanto, todos devem ficar atentos com o pedido de revisão da vida toda. Isto porque o prazo inspira para quem recebeu o primeiro pagamento há mais de 10 anos. É importante também se lembrar que este prazo ele começa a contar do primeiro dia do mês seguinte ao pagamento do primeiro benefício. Portanto, para a contagem do prazo de 10 anos, se faz necessário dizer que ele começa a contar do primeiro mês seguinte ao pagamento do primeiro benefício feito pelo aposentado ou pensionista. Reafirmamos aqui a todos vocês que não deixem de mostrar a um especialista sua documentação para que ele possa analisar e verificar se você realmente tem direito a este cálculo de revisão da vida toda, pois é um direito que lhe assiste e não deve ser deixado para o governo. Mesmo estando com esta celeuma de julgamento, não percamos as esperanças. Apostamos que será resolvido o mais breve possível e este processo se dará prosseguimento. Para que não fique muito cansativo, vamos ficar por aqui e nos comprometemos com todos vocês em qualquer informação que venha acontecer sobre este assunto. Nós estaremos aqui postando e informando a todos vocês. Forte abraço a todos,
Conto com todos vocês, fazendo a sua inscrição, aqueles que ainda não fizeram, fazendo a sua inscrição, aqueles que querem nos acompanhar, deixando like, fazendo comentários para que eu melhore o canal. Tá? Forte abraço a todos e até a próxima atualização.